Vamos abrir a nossa Bíblia sem perca de tempo? Paz do Senhor para a igreja. Estou meio esquecido, parece que eu não cumprimentei a igreja. Mas, irmãos amados, aqui é Mateus capítulo 5, verso 9 em diante. Irmãos, às vezes a gente começa no verso 1, depois quando chega no 9 já não dá mais tempo para pregar. O tempo é pouco, né? Então vamos já no 9. O Senhor está me tocando nesse versículo do 9 em diante. Então já vamos lá nele, para não ficar nada para trás que o Senhor nos deu hoje, né, irmãos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Louvado seja Deus. É o 12 ainda. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Santo eterno Deus, estamos na Tua presença, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra hoje. Ó Senhor meu Deus, toma, Senhor, a boca do pregador e fala conosco segundo a sua vontade, ó Pai. Que não seja o homem, Senhor, que vai falar, Senhor, mas que seja o Senhor usando somente seus vasos, Senhor amado. Ó Deus eterno, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Mas, Senhor, estamos aqui porque eu sei, Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos abençoar. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui para saciar da Tua palavra. E Te agradecemos já por esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Irmãos amados, nós começamos bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, falando em pacificadores, lembro de Moisés. Para ser pacificador precisa ser manso, né, irmãos? E diz a palavra que Moisés, ele era o homem mais manso da face da terra. E ele saiu para pacificar. Ele saiu ali do palácio para visitar os seus irmãos. Mas aí ele viu uma briga. Ele tentou apartar um egípcio açoitando aquele hebreu. E ali, irmãos amados, aconteceu que eu creio que nem Moisés estava querendo aquilo, mas o egípcio estava muito violento. E Moisés, ele era um homem instruído. E ele, para defender o hebreu, acabou o egípcio morrendo. Mas no próximo dia ele já saiu para pacificar de novo, para resolver os problemas. Ele viu dois agora irmãos brigando, dois hebreus ali em contenda e discussão. E ali ele dizia: vocês são irmãos, não era para estar desse jeito. E ali, irmãos amados, o que aconteceu? Não entenderam que Moisés era um homem que seria o libertador do povo de Israel.
E ali um deles dizia: como matou o egípcio onde? Quer matar-nos também? Moisés não queria matar ninguém. Moisés queria somente pacificar, queria resolver um problema, irmãos amados, que era somente para uma pessoa muito capacitada a resolver. Mas, irmãos amados, Moisés até pensava que ele estava capacitado, porque ele não era um jovem, não era um menino, ele já tinha 40 anos de idade. E diz a palavra que ele já tinha estudado e sido instruído em toda a ciência do Egito. E Moisés, ele tinha um preparo maravilhoso. Mas, irmãos amados, Moisés tinha aí que se desvaziar também do eu. Eu vou resolver, eu vou pacificar, eu vou separar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas, irmãos amados, depois já de 40 anos, quando ele estava apacentando o rebanho, isso também traz um sinônimo de pacificador. Porque, irmãos amados, o rebanho também tem que ter paciência com o rebanho. Uma ovelha, quando nasce, em certos lugares aí, eles colocam até um carrapatinho na ovelha, quando ela é novinha, para ela ir acostumando, quando ela for para o pasto, e quando chegar lá, encontra aqueles bichinhos picantes, e ela não sofrer tanto, para ela já ir acostumando. Então, irmãos amados, e Moisés cuidava daquelas ovelhas, ele cuidava muito bem cuidado, e ele aprendeu ali a apacentar as ovelhas, nos momentos difíceis daquele rebanho, contra às vezes até as feras, como Davi também, ele defendia o rebanho do seu pai das feras, e Moisés também defendia o rebanho de Jetro. Mas, irmãos amados, o que Deus queria não era somente aquilo, não era somente um homem preparado, mas um homem que se despisse de si mesmo. E ali ele escreveu, naquela época quase, que a vida do homem seria de 70 anos. Está registrado no livro dos Salmos. A vida do homem seria de 70 anos. Por muita força, robustez, 80. O que passasse disso seria cansaço, enfado da vida. Então, irmãos amados, ele já achava, na verdade, que ele chegou nos 80. Então ele chegou na ótica humana daquela época até de hoje, ele já tinha chegado no fim. Ele estava pensando: estou no epílogo. Mas quando o homem pensa que está chegando no fim, pode estar começando uma nova vida. Louvado seja Deus. Hoje em dia, irmãos amados, nós pensamos até que está chegando no fim. Porque, irmãos amados, diz a palavra que assim como nos dias de Noé, assim seria na vinda do Senhor Jesus. Comiam, bebiam, casavam, largavam, casavam de novo, e era a vida, edificavam, construíam. Conheço um homem de 85 anos que eu presto serviço para ele. Ele está falando em construir uma casa, 85 anos, está querendo construir uma nova casa. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, né? Com 85 anos, pensando em construir ainda. Mas o Caleb, com 85 anos de idade, ele chegou para Josué e falou: olha, eu quero minha parte que Moisés tinha separado, que caiu para mim, e eu quero a minha parte. Aí Josué falou assim: você quer essa parte para você ainda? Mas lá está cheio de gigante.
Está cheio de homens valentes e terríveis de guerra. E precisa desocupar esses homens. Eu te dou a terra. Te dou a sua parte que você está pedindo. Mas desocupa a terra então. E ele, velhinho, com 85 anos, enfrentar os gigantes. Davi, ele tinha 17 anos, 16, 17 anos, quando enfrentou o gigante. Mas um homem de 85 anos enfrentar gigantes. Mas ele pacificou a sua própria alma. Bem-aventurados pacificadores, porque deles eles serão chamados filhos de Deus. Ele não olhou pela idade que ele tinha, mas ele olhou para o Deus que ele servia. Ele não olhou para a fraqueza humana, para a debilitação do corpo, mas ele olhou para um Deus eterno que estava com ele. E ele disse: a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, quando saí do Egito, eu ainda estou com ela, estou com esse vigor. Eu posso tirar esse gigante daquele lugar, daquela terra que foi prometida para mim. E ali o Josué disse: então vai e faça. E ele foi. Mas eu creio que ele não foi sozinho, porque, irmãos amados, não anda só aquele que tem Deus na sua vida. Deus prepara os colaboradores. Louvado seja Deus. E a terra foi desocupada dos gigantes, e Caleb tomou por herança a terra que estava prometida para ele. Tem hora, irmãos amados, que nós temos que pacificar nós mesmos. Às vezes nós ficamos agitados com o mundo em que nós vivemos hoje, irmãos amados. Mas diz aqui a palavra: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos amados, quando nós começamos a querer fazer algo em prol o nosso próximo, ou em prol a obra de Deus, em prol ao evangelho, nós começamos a sofrer perseguição. Mas não é para nós ficarmos tristes por estarmos sofrendo perseguições, porque diz a palavra: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, irmãos amados, os irmãos já viram uma árvore sem fruto levar pedrada? Não. Por que jogar pedra na árvore? Para ver se o fruto cai. E se o fruto cair, a vantagem é de quem jogou a pedra, porque ele vai comer do fruto. Mas, irmãos amados, e se jogarem pedras em nós, é porque nós estamos cheios de frutos, e frutos bons. Diz até um ditado antigo aí: fruto maduro na beira da estrada, ou está bichado ou tem morimbondo no pé, né? Tem coisa que parece que é muito fácil, mas tem aquelas que é mais difícil. E aquelas que são mais difíceis, que o inimigo também está preocupado em parar. Porque, irmãos amados, diz a palavra que os olhos não se cansam e o inferno se enche cada vez mais. E quando, irmãos amados, nós começamos a colocar a palavra de Deus em frente à humanidade, à frente do ser humano, e o ser humano começa a buscar a justiça, a santidade, a perfeição, fazer a vontade de Deus, trabalhar para o Senhor, sem se cansar, independentemente da circunstância, do que estão dizendo, ou se está sendo elogiado, ou se está sendo criticado. Mas o importante, meu irmão, o importante, minha irmã, é que você está fazendo. Louvado seja Deus. Esses dias eu passei em frente ao comércio, lá perto de casa,
E o dono do comércio falou assim: ô irmão, vem louvar um hino aqui, faz tempo que você não louva aqui na esquina, aqui, vem louvar um hino aqui. Aí veio assim na minha cabeça: ele está querendo um palhaço. Ele está querendo um palhaço para chamar a atenção de freguês, né? Aí ele sabia que eu ponho um chapéu na cabeça, às vezes dá aquele chapéu mexicano, e sai cantando para a rua. Aí ele queria que eu fosse cantar lá perto do comércio dele. Aí eu entrei em casa assim, meio revoltado até. Eu disse: mas ele está querendo me fazer de palhaço. Mas eu peguei, fui lá, catei o chapéu, pus na cabeça. E peguei o violão e falei: mas eu vou fazer para Jesus. Eu vou fazer para Jesus. Não importa o que falam, o que dizem. Tinha crente subindo na rua e descendo. E passando um movimento grande de crente e incrédulo. E ali, e eu cheguei ali naquela esquina perto daquele comércio e comecei a louvar bem alto. Mas antes de eu chegar, eu passei no ponto de droga ainda. Ali estava cheio de aquela roda de traficante maconheiro. E eu cheguei com o chapéu, com o violão ali, cumprimentei a todos, dei a mão para todos: bom dia, tudo bem, como é que vai, pessoal? Aí, bom dia, posso louvar um hino aqui, um louvor a Deus? Aí eles: pode sim, senhor. E ali eu louvei e eu vi ali os olhos enchendo de lágrimas. Mas para isso, irmãos amados, nós não podemos lá pensar a perseguição, né? Eu vou lá louvar no ponto de droga, vão me matar, né? Eles podiam falar assim: vai cantar na sua igreja, seu nó cego, né? Mas ali eu louvei, agradeceram ainda. Depois fui lá para a esquina e louvei de todo o coração, de corpo, alma e espírito, bem alto mesmo. E ali os crentes passavam ignorando, eu via, passava, virava até a cara, a cabeça baixa, como se diz: que é isso, né? Que tá jogando pérolas aos porcos, né? Mas uma coisa é certa: fiz. E não importa o que vão falar, meus irmãos, o importante é que você vai. Porque diz a palavra assim: eu tive preso, não foste me visitar. Quem que está preso lá na cadeia? Será que os santos estão lá presos? Será que quantos santos tem lá dentro da cadeia? né? Eu fui uma vez lá, cheguei lá para um jovem que aceitou Jesus na igreja César de Souza e foi batizado lá e desviou. E ele caiu no mundo e acabou parando lá dentro da cadeia. E ele mandou uma carta para a igreja que ele estava congregando antes dele desviar, que ele tinha saído da igreja de Jesus, foi para a quadrangular. Aí o pastor leu a carta, fui batizado na igreja de Cristo Jesus. Ah, isso aqui não é da nossa igreja não, isso aqui é da Cristo Jesus. Eu não vou lá não, isso aqui não me interessa, não é mesmo da nossa igreja. Aí uma irmãzinha escutou, falou: eu conheço o irmãozinho da Cristo Jesus, posso levar a carta para ele? Trouxe a carta para mim, eu li, pedindo um rádio, explicando que ele foi laçado pelo inimigo, foi parado lá e tal. Mas queria um radinho para escutar programa evangélico. E eu comprei aquele radinho, fiz uma vaquinha, comprei um rádio e fui levar lá, final de ano. E levei uma biblinha miniatura também, uns versículos. E ali eu cheguei na cadeia. Mas quando eu cheguei lá tinha uma fila, uma grande fila, e as pessoas só falando em assalto, em matar, em roubar, e eu ali no meio. E quando de repente passou um policial e falou: dá uma rajada de metralhadora, acaba com a bagunça. Falou para o outro. Eu falei: rajada de metralhadora, eu lá no meio, né? Mas, irmãos amados, só Deus que pode dar força para a gente uma coisa dessa, né? Quando eu ouvi isso, né? Se eu não estivesse ali no espírito mesmo, podia sair até correndo, né? Falar: não vou nem entrar aí, o que é isso? Mas ali eu fiquei. Quando foi para mim entrar, me deram uma geral, mas aquela geral que eu nunca tinha levado na vida. Aí o radinho estava em cima do balcão assim. Veio um soldado com
mãozão assim, e catou na tampa do rádio assim, falou assim, eu vou precisar desmontar esse rádio. Abrir esse rádio. Desmontar. Tem que ver o que tem aqui dentro. Aí eu já pensei muito rápido, né? Assim, fiquei pensando. Falei, e agora? Vai estourar tudo, vai desmontar tudo, vai estragar tudo. Podia ter uma bomba lá dentro, né? Mas ele estava fazendo o serviço dele. Aí eu dei uma carteirada nele de diácono. Eu tinha uma carteira de diácono, né? Era diácono naquela época. Dei uma carteirada nele. Tá. Não precisa de tanta desconfiança. Pus a minha carteirinha em frente a ele assim. Falei, eu sou um soldado de Jesus Cristo. O rapaz abaixou a cabeça e saiu de fininho. E o rádio não foi desmontado. Mas a hora que eu estava indo ali para o pátio, que ele estava tudo no pátio assim, no sol, né? Na hora do sol, da visita, saíram tudo para o pátio. Um soldado falou assim para mim, não para naquela cela, porque ali é perigoso. Não passa nem perto. E quando eu fui passando, aqueles homens veio igual um cachorro. Quando eu fui tirar um cachorro na carrocinha. Os cachorros vêm tudo correndo. E aí aquele que reconhece o seu dono, né? E fica chorando. E aqueles homens vieram assim. E eu não pude parar. Porque se eu parasse ali, um podia me dar uma gravata, fazer eu de refém, fazer uma rebelião. Então, mas, como eu estava dizendo para os irmãos, dificilmente tem um bonzinho lá na cadeia. Mas Jesus disse, tive preso e não foste me visitar. Então, irmãos, visita na cadeia, visita no hospital, pregação na rua, pregar para traficante, pregar para bandido, para assassino, é nosso dever. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui, segurança, um tapume ali na frente, 2 homens fortes na porta, né? E os anjos de Deus acampando ao nosso redor, que é o mais importante. Mas lá fora, nós estamos correndo risco de morte. Não vou falar risco de vida, mas risco de perder a vida, né? Risco de morte. Mas diz aqui a palavra, irmãos, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se nós somos servos de Deus, nós não podemos nos alegrar só pelo peru do Natal, ou só pela costela de porco, ou só pelo frango, ou só pela maionese, ou só pelo mousse. Mas nós temos que alegrar, irmãos amados, quando tem águas amargas. E o povo de Israel foi testado lá no deserto. Quando eles chegaram com sede num lugar chamado Mara. Ali eles foram com sede, com aquela ganância. E quando viram a água era amarga, não dava para tomar. E eles disseram para Moisés assim, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede. E Moisés clamou a Deus e disse, eu estou para ser apedrejado, Senhor. Mas disse Deus para ele, vai até a rocha ali, estende a sua vara. Moisés estendeu e saiu água. Jesus estava naquela rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus falava com Moisés. Mas Jesus não tinha nascido. Mas Jesus, ele disse também, eu sou o primeiro, eu sou o último. Está escrito no livro de João. Tudo ele fez. Então, irmãos amados, antes dele nascer, ele já existia. Antes de nascer de Maria, ele já existia. E ele chegou para Abraão e disse, Abraão já com quase 100 anos, né? 80 e poucos anos, sua esposa vai ter um filho seu. E a Sara já estava de idade. Quando Abraão teve 100 anos, estava com 100 anos, nasceu o filho da promessa, com 100 anos. 100 anos não era para ter mais filho, mas nasceu
filho com Sara. Porque esse Deus maravilhoso é ontem, foi ontem e é hoje e continuará sendo eternamente o mesmo. Nosso Jesus é o Jesus do impossível. Tudo é possível para aquele que nele crê. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas Ele está com seus olhos como chama de fogo, olhando para a sua igreja, para o seu povo, para ver se nós agradecemos Ele nas horas difíceis também. Tem hora que não é fácil, que não acontece como a gente quer. Mas Jesus orou e disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas às vezes a minha vontade não se cumpre, mas se cumpre a vontade de Deus. E quando se cumpre a vontade de Deus, nós temos que dar graças a Deus. Me lembro quando eu estava trabalhando numa residência e a dona daquela casa, rica, disse assim para mim: Jonas, eu já perdi meus glóbulos vermelhos, estou com câncer. Aí, naquela época, nós fazíamos programa na rádio Monte Sião, e íamos ao meio-dia fazer o programa, meio-dia em jejum. E nós orávamos pelos enfermos na rádio. E eu disse para ela e para o marido dela: olha, domingo nós estamos na rádio, e nós temos um programa evangélico, e lá nós oramos pelos enfermos que estão escutando o programa. E Deus tem curado. Dei a frequência, o horário, e eles escutaram o programa. Quando eu fui trabalhar novamente, depois de um tempinho lá, ela disse: Jonas, o médico meu lá dos Estados Unidos acertou o remédio. Ele mandou uma fórmula para mim, eu tomei e voltou o meu sangue. Eu estou curada. E eu disse para ela assim: e agora, né? Deus curou ela e ela acha que foi o remédio, né? Mas eu disse para ela só isso: dá graças a Deus, porque Deus iluminou o seu médico e ele acertou o remédio. Porque se o médico acertou, é porque Deus iluminou. Essa doença dizem que não tem cura, mas Deus curou. Às vezes a pessoa, ela não dá graças a Deus, nem dá glória a Deus, porque é ignorante. Mas nós devemos respeitar até a ignorância dos outros. O respeito é de Deus. Louvado seja Deus. E ela foi criando fé, irmãos amados. Fé. Uma vez de manhã ela abriu a janela 10 horas do dia. Mas logo de manhã Deus falou comigo: liga o rádio. Eu liguei. Estava falando assim: hoje eclipse. Mas só dá para ver a eclipse na Turquia. Na Alemanha não daria para ver se não tivesse chovendo tanto. Mas está chovendo muito na Alemanha. Mas na Turquia dá para ver eclipse. Aí eu passei na banca de jornal, olhei lá, manchete: eclipse. Dá para ver eclipse na Turquia. Eclipse na Alemanha e na Turquia. Cheguei no serviço, 10 horas do dia, a mulher abriu a janela. Estava lá sentando no piso. A mesma. Então Deus tem uma obra na vida das pessoas e Deus prepara a ocasião, né, irmãos? Mas Deus falou comigo antes de eu sair de casa: pega um folheto. Eu peguei um folheto da conversão da Rainha Vitória. Coloquei aqui no bolso. Pega outro, eu peguei um do Texas, nem lembro o que era do Texas, mas era do Texas. Peguei. E os folhetos pareciam um jornal. Um era preto e branco, o outro era colorido, mas parecia jornal. Abri assim, um baita folhetão. Aí eu pus no bolso e fui trabalhar. E a dona abriu a janela e falou assim: cadê eclipse? Só para ver o que eu ia dizer, né? Às vezes vem uma pergunta para ver o que a gente vai falar. Mas nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser ganhador de alma. E Deus está provando a nós. E Ele pode nos usar para nós tirarmos dúvida das pessoas também. E ali eu preparado com aqueles folhetos bem armado. Ela disse: cadê eclipse, seu Jonas? Disse que ia ter eclipse, olha que sol. Eu falei: mas só está dando para ver na Alemanha. Mas na Alemanha também não dá para ver por causa da chuva.
Agora, na Turquia dá para ver o eclipse. Ela disse: seu Jonas, crente é tão ignorante, tão desinformado, como que o senhor sabe disso? Naquela época era proibido assistir televisão aqui no ministério. E eu não tinha televisão em casa. Aí, ela disse: crente nem assiste televisão, seu Jonas. Aí eu peguei e disse assim: mas é engano da senhora, o crente é muito bem informado. Eu tenho uma notícia aqui para a senhora da Inglaterra. Aí eu puxei o folhetão, parecia um jornal. Falei: aqui tem um jornal da Inglaterra, uma notícia importante. Dei para ela o jornal, o folheto. Ela pegou aquele folhetão. Aí eu peguei um outro, falei: também tem uma notícia aqui do Texas. Uma do Texas para a senhora ver como que o crente é bem informado. Peguei e dei o outro para ela. Ela leu os folhetos. Depois ela veio comentar dos folhetos. Então, irmãos amados, às vezes a pessoa vem perseguindo, querendo desfazer da gente. Mas eu creio, irmãos, que o mais bem informado do mundo é o crente. Deus está me dando a revelação agora aqui, que a pessoa mais bem informada do mundo é o crente. Porém, o crente que ora, o crente que jejua, e o crente que consagra, e o crente que clama, porque diz a palavra assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus. A mesma chegou outra vez, falou: seu Jonas, meu irmão está muito doente lá nos Estados Unidos. Ele fumava muito, faz 20 anos que ele não fuma, mas o câncer pegou o pulmão dele e agora ele está num estágio terrível. Mas não morre. O homem está sofrendo e não morre. Aí, ora por ele lá, seu Jonas, na igreja, ora, faz uma oração para ele lá. Aí quando foi no domingo, dei a mão para os irmãos e oramos por ele. Fizemos círculo de oração e oramos exclusivamente para esse homem. Quando foi na quinta-feira, eu fui trabalhar lá. Aí a dona veio toda feliz, sorridente, recebeu a bênção. Aí ela falou: orou para o meu irmão, seu Jonas? Eu falei: só domingo, porque terça-feira eu fui orar, Deus não deixou. Falou assim: só uma vez, não precisa orar mais. Mas domingo eu orei. Aí ela falou: muito obrigado, seu Jonas. Eu falei: ele sarou, dona Lina? Ela disse: morreu faz 2 dias. Então terça-feira que Deus falou para mim não orar mais, Deus já tinha levado ele, né? Aí eu pensei: essa mulher está tirando comigo. Eu orei para ele sarar. Agora ela veio agradecer porque ele morreu. Mas, irmãos amados, quando nós oramos assim: Senhor, cura, não é? Sara, repreende a enfermidade, mas que seja feita a tua vontade. O certo é isso, e não a nossa. Porque às vezes a vontade de Deus é de levar, e a gente fica pedindo para Deus não levar, né? Mas que seja feito a vontade de Deus. Então, irmãos amados, a doença persegue, as críticas perseguem, as calúnias perseguem, porque diz aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, irmãos amados, não é para nós abandonar porque alguém falou alguma coisa que nós não gostamos. Não é para nós abandonar o cajado, mas é para nós, irmãos amados, continuarmos em perseverança e em clamor, porque a resposta, ela vem de Deus. O certo é Deus, o perfeito é Deus. Os homens não pegaram aquelas pedras para matar aquela mulher, mas não mataram por quê? Porque ela era inocente? Não. Mataram porque Jesus estava ali. Louvado seja Deus. É o homem que perdoa. Ele diz: cadê seus acusadores? Não tem nenhum mais. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais.
Quer dizer que ele não concorda com o pecado, mas ele perdoa, ele salva, ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só para encerrar, falta um minuto. Lá na China, tinha um chinês que ele pregava muito, ganhava muitas almas, mas lá onde que ele estava era proibido pregar o evangelho. E ele pregava, e muitas almas se convertiam. Aí falaram assim, esse homem, ele tem um dom da palavra tão poderoso que ele consegue convencer as pessoas. E os comunistas pegaram ele e arrancaram a língua dele. Mas nem por isso ele parou. Ele ia nas convenções, nas concentrações, sem língua, e ele abria a boca e mostrava. O que aconteceu com ele? Por amor ao evangelho, ele fazia gestos com as mãos, e as pessoas se convertiam. Mas aí falaram, esse homem, ele hipnotiza. Ele hipnotiza. Vamos furar os olhos dele. Cegaram ele, arrancaram os 2 olhos dele. Mas aí ele chegava ali sem olho, mostrava assim, fazia o Libra lá, né? Do jeito lá com a mão, explicava, e aqueles que sabiam ler, e falava para aqueles que não sabiam, que tinha intérprete, né? Os intérpretes, e a pregação saía. E ali, irmãos amados, esse homem fala com a mão, cortaram os braços dele, deixaram só os 2 toquinhos. E ele ia sem braço, mesmo assim, nas concentrações. Falei, como que ele vai agora pregar? Ele mexia com o corpo assim, e ele balançava daqui, de lá, mostrava os olhos, a boca, o braço, e as pessoas choravam e se convertiam. Falava, não tem jeito, esse homem tem um jogo de corpo que ele fala até com o corpo. Vamos arrancar todo o braço e as pernas. Tiraram tudo, deixaram o toquinho. E levavam ele nas concentrações e mostravam, falavam, aqui ó. Esse homem está aqui por amor da palavra. Ele não se importou que tirasse os olhos dele. Ele não se importou que tirasse a língua dele. Não importou que cortasse os membros dele. Por amor à eternidade. Por amor a Jesus. Por amor a Deus. Por amor às pessoas que não conhecem a palavra. Ele está assim. E as pessoas choravam e se convertiam. Depois mataram ele. Falaram, não tem jeito, vamos matar. Mataram ele. Mas o testemunho, quem escuta esse testemunho, que não é crente, tem gente se convertendo até hoje. Tem gente se convertendo através desse testemunho. Então, irmãos amados, grande é o vosso galardão, diz a palavra. É grande é o vosso galardão nos céus. Porque, irmãos amados, hoje aqui tem um salário bom. Hoje o irmão Antônio falou assim, o seu salário vai ser igual ao meu agora. Aí eu falei, mas o que é isso, salário? Nessa época de aumento de salário, essas coisas, né? Porque abaixou o seu salário, o que aconteceu? Aí ele falou, não, que Jesus falou que o primeiro vai receber o mesmo que o último. E eu cheguei de último, que eu cheguei atrasado, né? Então, aí eu entendi. Mas às vezes a gente leva as coisas pelo materialismo, né, irmãos? Mas se nós formos levar pelo espiritualismo, quem quer perder uns olhos, quem quer perder uma mão, quem quer perder uma perna, quem quer ser morto? Mas, irmãos amados, os apóstolos, quando começou a igreja, tem até aquele hino, né? Eu queria ver, né? Como eram os primeiros cristãos. Eles enfrentavam a fogueira, né, irmãos? Enfrentava o fogo, enfrentava os animais, os bichos na arena, morriam por amor a Deus e não negavam. E hoje, irmãos, nós estamos pensando num salário melhor, não é? Nós estamos pensando numa vida melhor, numa casa melhor, num carro melhor. Nós estamos pensando em mordomia. Mas uma coisa é certa, irmãos, vamos começar a pensar em servir a Deus, independentemente das circunstância, porque é assim que Deus quer. Amém, Jesus.